Hello! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso querido e especial podcast que eu tenho a honra de apresentar, de fazer esse trabalho, de tirar um tempinho do meu tempo para vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, ainda não conhece o nosso canal e o nosso podcast, eu sou Fabiana Linhares, estudante de nutrição e uma mulher vivendo na pele os desafios e os aprendizados da perimenopausa. E eu criei o FogachoCast, esse espaço de papos quentes sobre corpo, saúde, imagem, estilo de vida e vida real 40+. Aqui nesse espaço a gente fala sem tabu sobre o climatério e a menopausa, sempre trazendo leveza, acolhimento e levando informação e conhecimento para o maior número de mulheres. Essa é a minha missão desde então, para que a gente possa desmistificar a menopausa e os desafios da menopausa através do conhecimento. O conhecimento é prevenção, o conhecimento liberta, então é por isso que nós estamos aqui, eu e os meus convidados, e eu espero que você aproveite muito. E já aproveito para pedir para vocês, se inscrevam no nosso canal, ajude a gente a crescer o nosso canal, para que essa informação se espalhe para o maior número de mulheres possível. Curte esse episódio, compartilha com as suas amigas, com a sua mãe, com a sua irmã, com as suas colegas de trabalho, compartilha no grupo. No grupo é bom, hein? Porque é muita gente que pode se interessar pelo tema e é uma honra estar aqui. Gente, se você tem menos de 30 anos, menos de 40 anos, de 30 anos, 35, já está na hora de você pensar que precisa trazer um olhar para a sua saúde, para que você possa entrar nos 40 anos com mais preparação, com mais leveza. Todas nós vamos entrar nos 40 anos e vamos entrar na menopausa. A menopausa ela é inevitável, mas sofrer com ela não. Então é por isso que eu trago muito esse papo aqui para a gente desmistificar isso, porque há possibilidade da gente se preparar para chegar nos 40 e viver os 40+ de uma forma mais leve, de uma forma melhor, já se cuidando, melhorando a alimentação, melhorando o estilo de vida, fazendo atividade física e até mesmo fazendo controle médico se for preciso, indo ao médico uma vez ao ano. Então são muitas coisas que nós precisamos aprender e nos atentar para quando a gente chegar nessa fase, a gente entrar nessa fase com mais leveza, com mais preparação, com mais segurança e amenizar os sintomas. Muitas mulheres têm muitos sintomas durante o climatério, assim como eu. Outras podem não ter sintomas nenhum, mas ainda assim o declínio hormonal ele acontece do mesmo jeito. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente pode passar por essa fase de uma forma melhor. E se você já tem 40+, assim como eu, está na hora também de pensar em mudar o seu estilo de vida para passar pelo climatério de uma forma melhor. Nunca é tarde para começar ou recomeçar, e eu sempre falo que os 40+ é a melhor fase das nossas vidas, porque nós já temos maturidade, nós já sabemos o que queremos, e se não sabemos, já estamos nesse caminho de buscar autoconhecimento, de buscar autodesenvolvimento e entender o que está acontecendo com a nossa vida, o que a gente pode fazer com o tempo que nos resta daí para frente. Vamos falar algo que talvez as pessoas não gostem muito de ouvir? Mas nós estamos envelhecendo, essa é a verdade. A partir dos 40 anos não tem como retroceder. E se você chegou até os 40 anos e se você entrar na menopausa, é um momento de felicidade, porque você está viva, você está saudável e você pode se cuidar cada vez mais. E é por isso que esse podcast vem para te ajudar a trazer conhecimento. Pega papel e caneta e todas as informações que estão aqui, você pode tirar aí muito proveito. Eu sempre trago convidados muito especiais que vêm para somar e para trazer clareza para nós. Mas, antes da gente iniciar, eu quero falar sobre algo
que é muito interessante. Hoje nós vamos bater um papo sobre esse fim de ciclo, que é quando um ano ele termina e começa outro ano. E sempre que vem a entrada de um novo ano, a gente pensa em muitas coisas, e uma delas, que eu pelo menos prezo muito hoje em dia, estou aprendendo, é o tempo de qualidade. É o tempo de qualidade com a gente mesmo, com a nossa família. A gente vive num mundo muito acelerado, né, gente? Todo mundo com muitas atribuições, com muitos afazeres, e às vezes a gente se esquece de nós mesmos e se esquece do tempo de qualidade com a nossa família. E para esse tempinho de qualidade, eu tenho uma dica para vocês, principalmente que são aqui da nossa cidade, que é passar um tempinho com a sua família na sorveteria Luigi Democrata, que é o nosso patrocinador, essa empresa maravilhosa que acredita no nosso trabalho. E é um ambiente familiar, é um ambiente para criança, tem pula-pula, tem picolés e sorvete self-service de tudo quanto é sabor, principalmente para nós aqui do FogachoCast, que gostamos e estamos buscando melhorias aí para a nossa vida, para o nosso estilo de vida mais saudável. Tem picolés, tem uma linha sem glúten, sem lactose, zero açúcar, picolé de whey. Olha só que delícia, gente, para a gente não perder o foco. E tem uma linha de sorvetes e picolés também para criança, então vale a pena conhecer a sorveteria. Ela fica no bairro Democrata, ao lado do Colégio Apogeu Global School. Sorveteria Luigi Democrata, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E hoje eu vou bater um papo muito gostoso com uma pessoa muito especial que cedeu um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, que é ela. Eu vou falar primeiro as características dela, né? O currículo dela, vamos dizer assim. Ela é psicóloga e hipnoterapeuta clínica, com 15 anos de atuação no acolhimento de depressão, burnout, transtorno de ansiedade generalizada e dependência química. Olha só que chique, gente, a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda ao FogachoCast, Ana Paula Moura. Ana Paola Moura. Vamos bater palmas, gente, para a nossa convidada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por dividir um pouquinho do seu tempo com a gente. Eu estou muito feliz de você estar aqui comigo. Agradeço pelo convite, essa oportunidade de levar, né, cada vez mais conhecimento, e já te dou os parabéns por essa iniciativa sua de trazer, né, todo esse conhecimento, toda essa informação e esse espaço para que conversemos, né, de uma forma leve e tranquila, como precisa ser a vida. Isso mesmo, muito obrigada, eu te agradeço mesmo. E falar sobre virada de ano, né? É sempre bom quando a gente chega no final de um ano e entra em outro. Isso gera para nós uma como que se diz? Como se diz a palavra? Uma cobrança? Não, ao contrário, uma esperança, era essa a palavra. A gente entra pensando nisso, que algo vai melhorar, que as coisas vão melhorar, que os projetos vão vir, mas a gente sabe que isso não significa nada, né? Que uma virada de calendário é apenas uma virada de calendário, o dia 1º de janeiro é um dia como outro qualquer, e na verdade, se não mudou nada aqui, não adianta, né? E eu queria muito falar sobre a questão do autocuidado, porque quando se finaliza um ano, inicia outro, vem aí muitos projetos, muitas ideias, novos sonhos, novas metas, né? Novos desejos, mas e também um sentimento de cobrança também. Você falou da cobrança, me fez lembrar, né? A gente também vem com essa coisa, o que será que eu deixei de fazer? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não cumpri com o que eu tinha prometido para mim mesma, e também vem um sentimento de frustração. Mas hoje, principalmente olhando para a minha história e para aonde eu cheguei até hoje, principalmente depois da perimenopausa, que mexe muito com a gente, mexe muito com essa questão hormonal e traz muitas dúvidas para a gente, eu priorizei muito nesse ano de 2020, final de 2024 e o ano de 2025, eu priorizei muito o autocuidado. Olhar para mim sem medo,
sabe? Sem medo de ser feliz. Eu falo que o autoconhecimento, o autocuidado, ele não é um spa. Quando a pessoa pensa assim, autocuidado, é você tirar um tempo para ir fazer uma massagem, não é só isso. Isso faz parte também, se for preciso. Mas às vezes é você parar um pouquinho, uma hora do seu dia e tomar um banho com calma, né? Sem aquela correria, sem aquele zum, zum, zum que é a nossa vida. Então eu falo que o autocuidado é uma escolha e a gente precisa fazer isso de uma constância. E eu estou aprendendo a priorizar isso. Sempre me cobrei muito e sempre me vi valorizada estando produzindo. Então, quando eu penso no autocuidado, eu sempre penso isso, que hoje é algo primordial para mim, sabe? E também tirei essa coisa de que isso é egoísmo, de que isso não é legal. Pelo contrário, eu falo que é sem romantizar mesmo. O autocuidado ele é totalmente necessário, né, Ana? Então, eu queria muito que você falasse para a gente, principalmente para as mulheres que estão entrando no climatério, o autocuidado como uma estratégia mesmo de saúde mental para que a gente fique bem. Porque o mundo que a gente está vivendo nos proporciona muito estresse. Então, se eu não tenho essa consciência, como é que faz? Aí entra a perimenopausa, os hormônios ficam todos bagunçados. Então, a gente fica muito doida. Importante falar isso, que o autocuidado, ele não é luxo. O autocuidado, ele não é necessariamente, né, o spa, a maquiagem, o cabelo, as unhas feitas. O autocuidado, ele é um olhar interno, perceber quais são as relações que o indivíduo constrói internamente, você com você mesma, e externamente, quais são as relações que essa pessoa faz com o ambiente de trabalho, com os relacionamentos, né, afetivos, com todas as relações, todos os lugares e papéis que essa pessoa participa. Tá. Não dá para pensar apenas num cuidado que seja, ok, eu vou ao médico, eu faço um acompanhamento. Esse tempo de ir ao médico numa consulta, fazer, né, um acompanhamento psicológico, ele é um tempo muito pequeno em relação ao tempo que a gente passa com a gente mesmo. O tempo que a gente vai no cabeleireiro, que a gente vai, né, na manicure, é um tempo muito curto. Verdade. Se comparado ao tempo que a gente tem de um cuidado de simplesmente sentir o cabelo que se tem, passar um creme nas mãos, um cuidado, uma atenção com a gente mesma. A gente sempre faz essas coisas na correria, né? Sim. Passa o creme de qualquer jeito, arruma o cabelo de qualquer jeito e a gente se maltrata, né? A gente não se trata, a gente não se olha. A gente só cuida daquilo que a gente observa, daquilo que a gente reconhece. E momentos como uma perimenopausa, momentos críticos da vida, são momentos que levam a uma reflexão, a uma introspecção. E aí a gente encontra quem é que está ali. Quem é aquela mulher que está ali? Perfeito. Aquela profissional, aquela mãe, aquela filha. Perfeito. E todo momento em que a gente sai desse lugar, né, dos papéis, do trabalho, das relações familiares, afetivas, profissionais, a gente enxerga quem é a gente mesma. O que sobra depois que a gente tira todos os títulos, todos os rótulos. Perfeito. Nós não somos, né, esses nós títulos. Nós não somos, nós estamos. Perfeito. E qual é o tempo, né, que a gente se deu ao longo desse ano para a gente cuidar de quem é a gente? Infelizmente, Ana, às vezes a gente só percebe isso quando vem ou uma doença, ou uma enfermidade, ou a própria perimenopausa. Eu sempre fui muito acelerada, e a perimenopausa me trouxe isso, mudou até o meu jeito de ser. Hoje eu sou mais introspectiva, gosto mais de coisas menos agitadas, com menos pessoas, ficar mais em casa, isso foi muito bom, eu estudo mais, mas a gente só percebe isso quando passa por um desafio desses. E aí, quando o corpo da gente fala,
né? O tempo todo. Sim. E a gente não observa, não percebe, justamente por conta da vida acelerada. Então, quando o corpo começa a pedir pausa, às vezes a gente nem sente. E aí vem uma enfermidade, uma doença, um desafio, um problema, que a gente vai precisar parar para se tratar, mas a mente, ela insiste em cobrar que você tem que produzir, que você não pode ficar deitada, que você não pode tirar um tempo para ir no cabeleireiro, que você não pode tirar esse tempo para descansar, que está errado você ficar em casa um dia sequer, que está errado você descansar no próprio final de semana. Eu falo por mim, porque isso está na minha mente, esteve na minha mente durante muitos anos. O tempo todo essa cobrança, tem que produzir, tem que estar fazendo isso, tem que arrumar casa, tem que cuidar disso. E aí? Como que a gente cuida desse corpo com essa mente perturbando que a gente não pode descansar, que está errado descansar? Sim, a gente é levado a esse pensamento de produzir, de fazer, mesmo quando, né, algo muda, quando, né, um adoecimento, né, esbarra, né, na nossa vida, que faz a gente parar, porque a gente não se reconhece enquanto nós mesmos. A gente se reconhece enquanto aquele trabalho, Enquanto está enquanto produzindo, aquela né? função, enquanto aquele papel, enquanto aquelas tarefas que estão no dia a dia. E não enquanto esse lugar, né, de ser quem se é. De merecer, de se proporcionar o descanso, de se proporcionar uma diversão, um lazer, um momento de prazer, de descontração. Então, a gente se cobra naquilo que naturalmente a gente faz. E é nisso que, naturalmente, né, nesse jogo, a gente vê o valor. Como assim que eu não estou produzindo? Antes eu produzia, antes eu fazia. Como que agora eu não estou fazendo? Eu sei fazer, aí vem a autocrítica, a autocobrança. E esse momento que era para ser de cuidado se torna ainda um espaço, uma antessala para um adoecimento ainda maior. Isso fragiliza a autoconfiança, a autoestima e como que você vai produzir, como que você vai fazer e, antes de tudo, como que você vai cuidar desse corpo, dessa mente que estão aí fragilizados. Você falou uma palavra que, através da busca pelo autoconhecimento, eu aprendi, e por isso é tão importante o papel da terapia na vida da gente, que nenhum ser humano deve ficar sem, e quando a gente começa, de fato, a gente vê como é importante, que é o merecimento. Então, quando a gente se ver merecedora de qualquer coisa que seja na nossa vida, a coisa muda, porque aí a gente vai em prol daquilo que a gente deseja. Por quê? Porque eu mereço tirar um tempo para me cuidar. Eu mereço descansar no final de semana, mas não é um eu mereço de sabotador, né? Tipo assim, qualquer coisinha, eu mereço, né? Até a questão da comida, né? A gente trabalha muito isso até na faculdade, essa questão do eu mereço, porque eu trabalhei a semana toda, eu tive uma semana muito puxada, então eu mereço no final de semana encher a cara, encher a barriga de comida e talvez perder toda a alimentação boa que eu fiz durante a semana. Então, merecimento é algo que eu acho que as pessoas precisam aprender e buscar isso na vida, porque faz muita diferença, a gente muda muito, a gente se permite a fazer as coisas sem essa culpa, sem essa cobrança e sem esse merecimento, sem esse merecimento exagerado, né? Então, a terapia é fundamental. Gente, a terapia é fundamental. Façam terapia, busquem ajuda, porque a gente tem muitas coisas a vencer nessa vida e a Ana é uma das pessoas que me ajuda muito nisso. Então, o merecimento, eu acho que é algo também que é bom da gente falar, né, Ana? Sim, o merecimento, quando a gente olha no momento que a gente está produzindo, trabalhando, a gente já se pergunta, será que eu mereço isso? Será que eu mereço descansar? Já vem esse peso, já vem essa cobrança. Verdade. E quando a gente não está produzindo, quando a gente está no momento de adoecimento, como que a gente encontra esse lugar para perceber que merece?
Não, nesse momento não é merecimento. Nesse momento é necessidade. Como o celular, a gente respeita o tempo, né, da bateria. Como que a gente não respeita o nosso tempo, a nossa energia? É verdade. É verdade. Antes da gente usar esse celular, a gente precisa, né, recarregar. E como que a gente pensa que a gente vai simplesmente, né, produzir, fazer, estar no mundo, se a gente, né, não restabelece, né, esse lugar de cuidado, de cuidar de si, né, da mente, do corpo. Isso é muito importante, né? E de fato, eu acredito que sem o apoio de um profissional, fica muito difícil a gente ter essa percepção sozinho, na maioria das pessoas, né? Quem busca autoconhecimento vai entender o que eu estou falando, né? Eu já venho nessa busca de autoconhecimento há muitos anos e cada vez que a gente faz algo diferente, uma imersão, um treinamento, a terapia, a gente vai descobrindo coisas novas a nosso respeito. O autoconhecimento, ele é muito necessário, né? Ele é doloroso muitas vezes, porque a gente vai precisar mexer na nossa história, vai precisar mexer lá no nosso passado, mas isso é tão bom, isso é tão libertador, quando a gente entende de onde eu vim, aonde eu estou agora e para onde eu vou. Isso faz com que a gente mude totalmente a nossa visão sobre nós mesmas e até por todas essas questões, né? De merecimento, de ter esse momento de lazer, de ter esse momento de autocuidado, que é necessário, como a gente acabou de falar aqui. Então, eu acho que... E também traz muita proteção para a gente. Eu acho que proteção no sentido mental mesmo. Porque a gente vive num mundo hoje de rede social. A rede social hoje, eu falo que ela é necessária, ela é um meio até mesmo de trabalho para nós, para a gente se divulgar, para as pessoas conhecerem nosso trabalho, mas tem um limite. E muitas pessoas usam, principalmente, né, as meninas mais novas, adolescentes que estão começando, usam a rede social como uma ferramenta ali de comparação. E isso traz muito sofrimento para as pessoas, traz adoecimento mental, traz problemas muito sérios, né, com relação a essa comparação. Então, assim, como proteger, como nos proteger? Proteger a nossa saúde mental mesmo, através mesmo das redes sociais. Como que a gente se protege disso, para que a gente não adoeça e não venha a usar a rede social de forma errada. Porque eu sempre falo, a gente pode se inspirar nas pessoas. Eu uso rede social há muitos anos, gosto de estar ali, sou comunicativa, acho que isso faz parte até, né, da minha essência, mas existe um limite. Eu não estou ali para copiar ninguém, eu fico muito feliz com as vitórias das pessoas. E tem pessoas que já é o contrário, que vê a vitória de alguém e se critica, por que ele conseguiu e eu não? Por que ela é magra e eu não? Por que ela emagreceu e eu não? Né? Então, como que a gente se protege nesse tempo de rede social? É importante pensar que a gente precisa, né, a cada momento, se conhecer. Se conhecer. Se conhecer. Se conhecer e se conhecer mais um pouco. Sempre, né? Sempre. Porque quando a gente vai para a rede social, a gente vê lá pessoas com resultados extraordinários, até porque muitas das vezes aquilo que não dá certo, o fracasso, ele não é mostrado. Sim. Perfeito. Então, quando você entende, quando você compreende que aquilo que está ali sendo mostrado, muitas das vezes pode ser o que não seja real, ou não seja a totalidade daquilo que está sendo mostrado, porque tá o corpo ali, o shape está definido, ótimo, mas não se vê todo o treino, todo o empenho, né, na dieta. Então não dá para simplesmente olhar aquilo que está ali sendo mostrado e entender que é a totalidade ou mesmo que aquilo ali vai ser a total verdade. E quando o indivíduo olha dessa forma, nesse auto-engano, a pessoa se critica, a pessoa paralisa. Como eu não tenho, como que o outro faz, o outro tem, o outro possui e eu estou aqui.
Aí você olha, o outro tá viajando, o outro, né, colocou o shape, o outro tá casando, o outro tá tendo filho, né, o outro foi promovido, e você está simplesmente trabalhando, seguindo o seu dia, tomando seu café, mas muitas das vezes, esse que tá lá nessa conquista ou demonstrando isso, às vezes queria ter tempo para estar ali, tomar um café. uma xícara de café. Queria ter a tranquilidade de ter, né, tempo para ter um imprevisto, ruins, bons, Verdade. e não tem. Então, tem. olhar para esse autoconhecimento, olhar para quem se é, para aquilo que se busca, para aquilo que faz sentido verdadeiramente para a gente, é o que faz essa diferença. Porque aí não vai ser comparação. Não é o que o outro tem, o que eu não possuo, isso me deixa entristecido, isso me deixa infeliz. Não. É olhar o que o outro possui, se aquilo faz sentido com aquilo que eu busco, com o meu propósito, eu vou entender que aquilo ali uma fonte de inspiração. Pode se tornar uma meta, né? Um projeto, um objetivo. Se não é, simplesmente eu vou passar e vou entender que, ok, pode ser felicidade para aquela pessoa, mas é apenas aquilo que a pessoa está lhe mostrando. Não necessariamente a verdade ou a totalidade. É verdade. Então, o olhar sempre precisa ser para nós mesmos. Verdade. É aquela história, né, da grama do vizinho, né? A grama do vizinho sempre é mais bonita, mais verdinha, mais aparadinha, mas também a gente não sabe o que se passa na casa do vizinho, Sim. né? Às vezes ele tem jardineiro, às vezes é sintética. Às vezes não é nem verdadeira, né? Às vezes é apenas um filtro. Como a própria rede social, né? A gente sabe que tem a questão dos filtros, a questão de inverdades, vamos dizer assim, né? Por isso que é muito bom a gente saber quem a gente está seguindo, as pessoas com quem a gente está se inspirando, para realmente não ir pelo caminho errado. E por isso o autoconhecimento ele é fundamental para a gente ficar no eixo, né? Trazer o equilíbrio e não ser nada de mais e nem nada de menos em tudo na vida da gente, não só na questão da rede social, né, até nessa questão do merecimento que a gente falou, de ser um merecimento real, um merecimento válido, de não ser algo errado mesmo, algo... eu quero falar a palavra e não vem, gente, isso é normal, tá? Distorcido. Distorcido. Deixa eu falar para o pessoal aqui que quando nós estamos na perimenopausa, ou seja, vivendo os sintomas do climatério, há um momento na vida da gente que se chama brain fog, ou seja, névoa mental, através de falhas na memória. A gente quer falar uma palavra e essa palavra não vem. E sempre na hora errada. E é assim mesmo. E tá tudo bem. A gente tem que aprender a aceitar isso como parte do processo. Nós não vamos ficar assim para sempre. Eu estou hoje vivendo sintomas do climatério. Até para vocês saberem que a perimenopausa ela pode durar de 5 a 10 anos até você realmente menopausar, e depois da menopausa também pode durar até 10 anos esses sintomas. Então, por isso, a gente buscar se cuidar o quanto antes, melhor. Faço reposição hormonal, faço suplementação e ainda assim tem momentos que o brain fog vem. E tá tudo bem, a gente aprende a se respeitar e vamos seguir o baile, ok? Ai, Deus. Bom, exato, é uma falha da memória, não é uma perda de memória, é uma dificuldade de acessar isso, né, que está gravado, e não perder, né, isso que está gravado. Isso, ótimo você falar isso. Amnésia, né, lacunar. Isso, ótimo você falar isso. Tem até o livro, né, que está famoso aí, que é O Cérebro e a Menopausa, e ela explica as mudanças do cérebro que vem primeiro, que a menopausa ela começa no cérebro. E ela fala que esse brain fog, a gente sempre fica com muito medo disso aí que você falou, de não voltar a memória, de perder a memória. Não, o cérebro ele se reconstitui durante, né, a fase de tratamento, depois que você passa da menopausa, o cérebro ele se reconstitui e você... É como se você vivesse uma nova fase mesmo. E aí você volta a ter a sua memória do mesmo jeito e às vezes vem até melhor. Mas essa fase, ela realmente, ela está presente, ela vai ficar durante um tempo, mas ela vai passar. Ela vai passar, viu, gente? Ela é só uma névoa. O sol continua brilhando ali atrás. Oh. Exatamente. E é bom a gente falar sobre isso, até para essa questão de mudança de ano, que a gente quer realmente que entrar no novo ano
com novas ideias, novos projetos, novos sonhos, novas metas. Mas o que eu quero, que eu acho que é importante a gente dizer, e talvez muitas pessoas queiram também, é entrar no novo ano inteira, não perfeita. Eu sou uma pessoa que tem uma autocrítica muito grande, você sabe disso, eu me cobro muito, eu venho buscando melhorias e fazendo as coisas da forma que tem que ser, sem buscar perfeição. E isso a gente sofre porque a gente quer atingir a perfeição, mas eu falo que perfeição não existe, mas excelência sim. Então hoje eu busco fazer tudo o que eu faço com excelência, início, meio e fim, mas eu só quero entrar inteira, feliz comigo mesma, com a minha imagem, com a minha autoestima, e eu acredito que muitas mulheres também pensam isso, pensam assim e devem pensar assim, né? Para não ter essa busca pela perfeição, porque isso maltrata muita gente, isso acaba com a gente e muitas vezes paralisa. Né? Durante muito tempo eu fiquei paralisada porque eu não tinha o microfone, porque eu não tinha o celular, porque eu não tinha um estúdio de podcast. Quanto tempo eu já quero fazer o meu podcast? Né? Então, hoje eu vejo muito isso, que a gente se permitir a começar, dar o primeiro passo. Então, aproveitem, gente, que o novo ano está entrando. E já pensem nisso. Qual é o primeiro passo que você vai dar para entrar nesse novo ano já fazendo o que você quer fazer? Sem essas historinhas, sem desculpa, porque isso não vai adiantar de nada, né, Ana? Não. E muitas das vezes é importante pensar, sim, a gente tem objetivo, a gente tem metas. Sim. Ok, eu preciso fazer algo que tem determinada necessidade de recursos. Sim. Como você deu o exemplo, né, do podcast. Você precisa de um estúdio, você precisa de microfones, mas o que você já pode fazer para você entrar nessa atmosfera de começar a produzir conteúdo? Ok, posso fazer uma live? Perfeito. Tá ali, tá disponível, o Instagram tá ali. Só precisa do celular, o YouTube né? tá ali. Você só precisa do celular. Quem não tem o celular em mãos? Hoje em dia, então, às vezes, não é pensar o objetivo final, aonde se queira chegar, mas o que me aproxima disso que eu quero? O que eu posso começar a fazer agora? E não esperar, né? Janeiro. Ou esperar, né? A segunda-feira para começar a dieta, para começar a caminhada. Não, peraí, o que eu posso fazer agora? O que me aproxima desse resultado que eu busco? Desse objetivo, né? Que eu tenho. Perfeito, perfeito. E aí que eu acho que vem a diferença entre as metas e direção de vida. A gente, quando entra nos 40 anos, a gente já está pensando mais nisso, em o que eu vou fazer da minha vida, se a minha vida tem sentido, o que eu posso fazer de novo, sabe? A gente não tem mais tempo a perder, eu sempre falo isso. Né? Então eu acho que a gente tem vem muito essa diferença de meta e direção de vida, e hoje eu prezo por ter uma direção, sabe? Por fazer algo que realmente faz sentido para mim, que realmente traga uma satisfação interna, não para os outros, não para mostrar algo para alguém, não para ser vista, não, né? Não para ser aplaudida, não é nada disso, é algo que faça sentido com o que eu venho vivendo, né? Então, fazer esse podcast para mim é algo que me realiza, porque eu sempre quis, é algo que eu sempre quis, por ser uma consumidora assídua de podcast, por gostar muito de podcast, e ficava com isso na cabeça, eu tenho que fazer o meu, eu tenho que fazer o meu. E na minha cabeça, inicialmente, eu queria fazer na minha casa, mas para fazer na minha casa, não é simples assim. Né? Olha que maravilha esse estúdio, né? Beijo para os meus amigos do Pode Falar TV, que me ajudam, me apoiam, me receberam de braços abertos aqui na casa deles. E então, assim, quando a gente tem direção na nossa vida, as coisas acontecem. A gente vai buscar até a gente conseguir. Sendo perfeito ou não. Como é que é? Antes feito do que perfeito? Tem que começar. Né? Então, eu acho que direção de vida é o principal, e as mulheres que estão nessa fase dos 40 a mais, eu acredito que todas elas vão concordar comigo nisso. Então, existe, Ana, um planejamento que seja mais
que seja possível para as mulheres que estão em transição hormonal, porque vem muitas mudanças na nossa mente, né? De corpo, de hormônio e de cabeça, vem tudo, vem um turbilhão de coisas. E se a gente não tem essa direção de vida, a gente se perde. Sim. Esse, né, é o prêmio do autoconhecimento. Ah, perfeito. Esse é o prêmio do autoconhecimento. Se você não sabe aquilo que você está buscando, digamos, você quer comprar um blazer cinza. Ok, você quer um blazer cinza. Você não vai perder tempo experimentando outros. Perfeito. Você não vai numa loja que não venda blazer. Da mesma forma, os objetivos. Se você não sabe aquilo que você verdadeiramente está buscando, você perde tempo nessa busca, nessa triagem, nessas escolhas. E aí vai entrando em caminhos errados, vai quebrando a cabeça, tudo bem, é assim que a gente aprende, mas... Sim, mas chega uma hora que você compreende que não ter dá mais. essa direção vai fazer com que você agilize esse tempo. Não dá mais. Isso Porque mesmo. quando a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo, a gente quer chegar. Claro. Quanto menos tempo a gente vai gastar nessa trajetória, melhor. Então, compreender aquilo que se quer, como se quer, é importante, é necessário. Total, total. E aí eu acho que vem também a questão de você saber que você tem um planejamento, que seja até uma meta, mas que seja algo real, algo alcançável. Não é essa questão de tudo ou nada, né? Até falando da questão da dieta, sua meta pode ser iniciar uma dieta. Mas eu vou zerar carboidrato, por exemplo, né? Eu já tive muito esse pensamento. Então, eu não vou comer mais carboidrato para eu poder emagrecer. Então, tem muito essa coisa da gente buscar o equilíbrio que o autoconhecimento nos traz, para a gente não ir nesse caminho errado de ter ideias mirabolantes, não ter o pé no chão e sair fazendo coisas, né? Ter metas inalcançáveis, inatingíveis. Por isso que é bom a gente ter esse planejamento sensato, né, bem centrado e, de preferência, realmente com ajuda mesmo. Eu acho que, voltando a falar da terapia, é algo fundamental, né, porque as pessoas vão ter, vamos supor, sei lá, vários sonhos, várias metas, mas às vezes a pessoa não percebe que aquilo não é para ela naquele momento, que aquilo não vai dar certo. E às vezes quem está em volta muitas vezes não fala. As pessoas que podem até ter essa percepção, que é alguém da família, muitas vezes têm medo de chegar para aquela pessoa e falar, olha, não vai por esse caminho que não vai dar certo. E o psicólogo não, né? O terapeuta não, ele vai falar. Olha, você não pode fazer isso, não é por aí, vamos pensar num outro caminho, que tal fazer assim, que tal fazer assado, né? Sim. Exato, porque objetivos, metas, projetos, todo mundo vai ter. Sim. Mas precisa vir para esse lugar, sair desse lugar, né, do sonho e vir para o lugar da realidade e pensar quais recursos que eu tenho. Esse recurso pode ser o tempo, esse recurso pode ser o dinheiro, esse recurso pode ser a disponibilidade. Ok, a pessoa quer baixar 20 quilos. Ok, qual a disponibilidade que ela tem para bancar esses 20 quilos dentro de qual tempo? Perfeito. Vai nutricionista, um nutrólogo, atividade física. Como que vai ser chegar nisso? Qual que é a disponibilidade que eu tenho, né, para fazer isso? Perfeito. Aí a gente verifica se é algo possível ou não. Não é possível? Ok, vamos ajustar, né, de repente esse tempo. Vamos substituir algo, mas esse tempo vai precisar ser mexido. As pessoas hoje em dia querem resultados rápidos, né? Não, e resultados rápidos, né? Sim. Não querem pagar o preço, não querem esperar o tempo que precisa. Muitas vezes, né, não tem o recurso, mas quer fazer assim mesmo e acaba, né, metendo os pés pelas mãos, se atropelando. Então, é importante a gente pensar nisso. E pensando, Ana, nessa questão de virada de ano, a gente pensa em planejamento, né? Planejamento é algo que me traz, assim, não vou dizer uma ansiedade, mas me traz algo, como é que eu vou dizer? Não é também uma insegurança, me traz, talvez seja uma ansiedade mesmo. Um desconforto, um desconforto,
Porque hoje eu me cobro muito no seguinte, se eu fiz um planejamento, uma meta, planejei fazer tal coisa, eu quero cumprir, eu quero chegar lá, né? E muitas vezes tem percalços no caminho, né? A perimenopausa foi uma delas, que atrasou, vamos dizer assim, os meus projetos, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Até eu entender tudo o que estava acontecendo, a minha falta de energia, o meu desânimo, que na verdade era falta de energia, não era desânimo, a minha tristeza, porque me deu, né, essa tristeza. E aí, a gente tem que entender isso, que o corpo da gente, nessa fase dos 40 mais, que eu bato nessa tecla, ele vai mudar, ele vai passar por essas oscilações. E até onde a gente entende isso? Né? Até onde a gente entende que quando se fala em climatério, por exemplo, quando nós estamos vivendo o climatério e pensamos em planejamento, a gente tem que levar em consideração o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso estado daquele dia, os nossos hormônios. Então, é algo muito sério, gente, quando eu falo que a gente precisa aprender a viver com os sintomas do climatério. Não é algo genérico, não é algo simples, porque a gente tem que aprender a se respeitar, a gente precisa se reconhecer de novo, sabe? Então, eu vim de uma fase em que eu estava treinando muito, estava lá em cima no auge, a perimenopausa veio e eu caí com muito desânimo, com queda de energia, e até eu entender tudo isso, eu precisei passar por terapia, por muita ajuda, né? Como a gente falou aqui nos outros episódios, de uma equipe multidisciplinar, que é a minha endocrinologista, a minha psicóloga, para eu respeitar esse novo momento. Hoje eu continuo treinando? Continuo, mas eu não sou a mesma, não tenho mais a mesma energia e tá tudo bem. Né, Ana? Exato. Tá tudo bem a gente pensar que essa fase, ela vem para mostrar que a gente precisa reaprender muitas coisas e daí para frente a gente vai ser uma nova mulher. Eu sempre falo que a gente pode ser uma mulher muito melhor. Sim, porque todo esse momento, essa pausa, traz, né, esse momento de reflexão. É um momento, né, de autoencontro. Tá. Você esbarra com quem você vem trazendo até agora. Quando você se observa, naturalmente você quer, né? Naturalmente, né? Mudar. Você quer melhorar, você quer transformar. Nisso vem esse espaço, né? Para metas, objetivos, planejamentos. Mas tudo isso precisa ser feito com os recursos que se tem, com a energia que se tem, qual que é a disponibilidade, né? Que se tem. Quando a gente, né, tem um resfriado, uma gripe, a gente precisa parar algumas coisas. E quando a gente pensa, né, no climatério, não é algo que dura, né, 7 dias. Não é uma TPM que passa, né, em 3 dias. Nós mulheres ainda temos essa oportunidade de ter essa oscilação, né, de humor, né, a cada mês. Só todo mês. Exato. Só todo mês, gente. Exato. Mas quando, né, a gente esbarra no climatério, isso é algo, né, ainda mais forte que uma TPM, ainda, Sim. né, com um tempo maior de duração do que um simples resfriado. Sim. A gente precisa aceitar, a gente precisa compreender, a gente precisa respeitar esse ritmo que agora, né, está. É novo, né? É novo. É estranho, é diferente, incomoda? Sim, mas precisa ser acolhido. Perfeito. Perfeito. Esse acolhimento é fundamental e por isso que eu sempre falo também, gente, da importância do papel da família na ajuda dessa mulher, nesse acolhimento. Porque não é só a gente, né, Ana, com a gente. É a gente, mulher, com o marido, com os filhos, no trabalho. E se a gente não tem pessoas junto da gente que respeitem, pelo menos, talvez a pessoa não tenha, né, tempo, capacidade de entender. Ok, não vamos também jogar para o outro. Mas a pessoa precisa respeitar, pelo menos, saber que isso é um momento de transição, por isso é importante a gente falar com a nossa família o que está acontecendo com a gente, sabe? Ainda que você não tenha pessoas que entendam, como eu tive muito apoio do meu marido, eu sempre agradeço muito a ele, sempre falo sobre ele nos episódios, porque é um papel fundamental para mim,
porque é uma pessoa que me apoia em tudo e foi até através da percepção dele que eu cheguei a buscar ajuda. Mas a maioria das pessoas não tem isso, né? Então, o papel da família é muito importante nessa fase, porque é algo que mexe muito com a gente vai mudar, a gente vai ter dias que vai estar nervosa, a gente vai ter dias que a gente vai estar muito alegre, a gente vai ter dias que a gente vai estar com muita fome, a gente vai ter dias que a gente vai estar chorando, a gente vai ter dias que a gente vai querer sair, passear, viajar, vai ter dias que a gente não vai querer fazer nada. E é assim que funciona, né? Exato. E é quem está nesse lugar, né, passando por isso, que tem a responsabilidade de dizer para esses familiares, para esses colegas de trabalho, para essas amigas, que esse momento ele tá diferente. Como a gente fala, eu tô com uma gripe, tô resfriada. Você não se cobra, você se reserva de fazer muitas coisas. E por que não, nesse momento, dizer do que se sente? Sim. É, por isso que eu acho que a partir de agora está se desmistificando essa questão da menopausa. A gente tinha vergonha, né, Ana? Até anos atrás, né, com a história toda da menopausa, da evolução das mulheres, a gente sabe que as nossas mães, né, nossas avós até, elas não podiam se falar sobre nada de emoção, né? Nada que acontecia com elas. Até o período menstrual era vergonhoso. Então, falar de menopausa, então, não podia. Você tinha que aceitar aquilo e viver calada, sofrendo calada. Então, hoje, com o avanço de tudo, né? Da tecnologia, da informação que a gente tem à nossa disposição, a gente consegue entender que daqui para frente eu acho que as coisas vão ficar melhores. Está se falando muito de menopausa na rede social. Eu, pelo menos, acompanho muito isso, né? Tem pessoas que talvez não tenham esse acompanhamento. Então, eu sigo médicos, eu sigo médicos, eu sigo artistas. Os próprios podcasts que eu assisto vai muito nessa área da saúde e do público 40+. Então, se fala muito de menopausa e tem muita coisa nova chegando, tanto de tratamento, né, quanto de sintomas. Se descobre sintomas, né, a cada dia. Isso também é algo interessante da gente falar, porque muitas vezes a pessoa está com uma ansiedade ou com uma depressão que, na verdade, é apenas um declínio hormonal. E às vezes ela vai ao médico ou ela conversa com alguém, que seja até um psicólogo, e a pessoa às vezes já, na verdade eu acredito que o psicólogo não, mas o médico, você vai até me corrigir se eu estiver falando errado, mas o médico muitas vezes já dá um remédio para ela, para aquela ansiedade ou para a depressão, e não trata o todo, não trata a causa. Né? Não imaginar, se ela está com 42 anos e meio, pode ser que ela esteja na perimenopausa, vamos pedir os exames? Não é assim? Sim. É porque nós, psicólogos, temos esse lugar, né, da pergunta, do ouvir, do buscar, né, cada vez mais. Ok, essa mulher está na faixa dos 40 anos, mas o que ela está vivendo, né, da maternidade, do lugar profissional, da carreira, o que ela está construindo ou desconstruindo nesse momento? Tem algum histórico, né, familiar, tem algum histórico, né, na vida dessa mulher de algum lugar, né, de estresse, de perda de memória, mas de um modo geral a gente sempre olha antes para aquilo, né, que é orgânico, para aquilo, né, que é biológico, que é fisiológico, antes da gente pensar, uma depressão, uma ansiedade, uma perda de memória. Não, primeiro a gente vai olhar para aquele corpo que ali fisiologicamente, né, funciona ou não funciona, né, adequadamente, e esse olhar, né, para a perimenopausa, ele precisa vir, né, para esse olhar dessa mulher. Sim. Por isso que é muito importante, gente, encaminhar esse podcast para o maior número de mulheres, para suas amigas, para sua mãe. Olha quanto esclarecimento a gente teve aqui hoje, porque realmente, né, Ana, não é fácil passar por esses desafios, como eu falei, tem dias, né, altos e baixos, picos e vales, né, e a gente se reconectar com a gente, se reconhecer de novo, é um processo,
né? Por isso que é muito bom a gente falar sobre isso exatamente nessa virada de ano. Porque com a entrada de 2026, que está logo aqui, já está batendo na porta, a gente pode reescrever uma nova história, sem falar, né, sem romantizar. Eu prego muito isso até no meu Instagram. Os 40 anos é o início de uma nova história, de você reescrever uma nova história. Porque, de fato, se você pode fazer esse balanço do que passou em 2025, né? E pensar, poxa, eu fiz isso, isso e isso, mas eu deixei de fazer aquilo e aquilo outro. Ou eu não fiz nada, né? Eu realmente procrastinei, ou eu tive outros desafios que não me deixou fazer o que eu queria. E aí? Como que vai ser essa entrada de 2026? Você teria, Ana, pra gente uma... Eu não gosto muito de falar dica, né? Porque, sei lá, a dica para um é boa, para outra não é. Mas uma orientação de como que eu desmistifico isso na cabeça, de não trazer uma culpa. Porque se a gente não fez o que a gente planejou, vem culpa, vem frustração, mas é só um novo ano, os dias estão voltando, continuam, para não trazer esse martírio para a gente, sabe? Sim, às vezes até pensar mesmo, né, quais foram as metas, né, que ficaram para trás, né, que não foram cumpridas, que eu não empenhei, como que elas foram construídas? E agora, nesse momento, construir, né, metas realistas, possíveis, simples, às vezes fáceis até. Às vezes é beber água, às vezes, né, é dormir melhor, às vezes é praticar uma atividade física. Perfeito. O simples, o básico, que pode, né, e deve ter esse lugar para ser refeito. E não o extraordinário que não cabe, né, no tempo. Verdade. Não cabe na rotina, que desorganiza, né, toda uma vida. Verdade. É o que a gente fala, né, o básico bem feito? Sim, o básico bem feito. E que pode ser repetido. É verdade. É esse que traz o resultado. E às vezes a gente quer fazer tudo de forma mais difícil. A gente mesmo que complica a vida da gente, né? Quer fazer o treino mais difícil, quer fazer a dieta mais difícil que tem ou a pior que tem, e às vezes a gente nem sabe se aquilo é bom pra gente, né? Por isso sempre a importância de ter uma equipe ali te ajudando para que você, para ser algo seu. Eu vou fazer um treino que a minha amiga faz, mas ela quer hipertrofia, eu preciso de fortalecimento, eu preciso de emagrecimento, e aí, como que fica? Exato. Né? Precisa ser aquilo, né, que é nosso. Que é nosso. E o autoconhecimento, né, ele proporciona isso. Então, pensar esse autocuidado precisa ser algo, né, possível e direcionado pra gente mesma. Pra gente mesmo. O olhar pra nós, né? O olhar precisa, antes de tudo, passar pela gente. E não pela tarefa, né? Pelo treino, pela dieta, pelas escolhas, né? A serem feitas, pelos sonhos, né? A serem realizados, mas buscar aquilo que faça sentido, né? Para nós conquistarmos. Porque o empenho, a disciplina, vai ser nosso. É verdade. É verdade. Não dá para correr atrás de algo que não faz sentido. Não dá para terceirizar, né? Não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar. E algo que eu venho construindo também, e acredito que é bom a gente falar, é sobre o tempo de qualidade. Entrar no novo ano pensando, né? A gente começou falando de autocuidado. Esse autocuidado é o tempo que a gente tira para estar com a gente, presente. Né? Presença. E isso no dia a dia a gente sabe que é desafiador, então é uma oportunidade de você entrar o novo ano fazendo essa escolha de se priorizar, mas também priorizar o tempo com as pessoas que você ama, seja os seus amigos, seja a sua família, seus filhos, seu marido, e estar presente é diferente de estar junto. Às vezes você está junto, mas você não está presente. Você tá, né, faz as suas atividades ali com seu marido, estão na mesma mesa comendo, mas um está no celular, o outro está fazendo outra coisa. Então, eu acho que início de ano também traz essa reflexão e é uma nova oportunidade para a gente pensar nisso. O que eu vou fazer para melhorar, para ter esse tempo de qualidade? Claro que comigo mesmo, que é muito importante, como a gente falou no início, mas também com as pessoas ao nosso redor, as pessoas que a gente ama.
Igual, por exemplo, a gente pode pensar, quando a gente está bebendo água, a gente precisa verdadeiramente, né, beber água. Deixar, né, tudo de fora, todos os pensamentos e simplesmente, né, perceber a necessidade de beber água, esse contato, né, da água, né, com a boca, deglutir. Isso é a gente fazer de uma forma, né, presente. E não algo de simplesmente a gente estar conversando e eu virar água aqui. Como também, né, vamos pensar numa situação, se dá um presente, né, para uma criança, a mãe, o pai dá um presente para uma criança, ok, entrega o presente ali, não. O presente a gente entrega e brinca com a criança ali naquele momento. Criança quer brincar, tá sem energia, tá cansado, tá cansada, escolha, deixa a criança escolher dentro de possibilidades de brincadeira que seja possível você brincar ali naquele dia. Esse é o tempo de qualidade. Às vezes o pai, igual você falou, dá o presente, mas nem tem esse cuidado de, vamos brincar, vamos ver como é que funciona, né? Isso é muito importante. Exato. Isso é muito importante. Então, gente, para o ano de 2026, olha quanta coisa a gente pode reformular para que a gente tenha realmente um novo ano. A gente fala tanto, um novo ano, mas será que é novo mesmo? Ou a gente vai vir trazendo os mesmos erros dos anos que passaram? Exato, a gente pensar esses erros, né, como uma distração, né? O que eu estou fazendo que realmente eu estou não atenta, né, não presente naquilo que eu estou fazendo? O que está interferindo nessa rotina que eu escolho fazer? É brincar com a criança, é conversar com um colaborador, é estar almoçando, né, jantando com alguém, estar fazendo, né, sua própria refeição. O que você entende, o que você percebe que isso que é externo precisa atrapalhar, precisa, né, passar por esse momento que é seu, que você está vivenciando agora. Sim. Para quê? Compreender esse lugar de fazer aquilo que se faz naquele momento com atenção, com presença, é esse tempo de qualidade. E não um tempo apenas, né, de tarefas, de um cronograma. E não algo também como uma obrigação, né? Tem que ser algo natural. Sim. Né? Tem que ser algo natural. E aí a gente pode pensar também, algo que me veio na cabeça aqui, é a gente aprender aonde a gente vai colocar a nossa energia. Sim. Né? Escolhas. Aonde a gente vai colocar energia, sabe? Porque a gente gasta muita energia para produzir, né? É para o trabalho, sei lá, seja para os projetos, mas principalmente para o trabalho, né? Muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa casa. Eu já passei por esse momento de me dedicar muito mais ao trabalho do que à minha própria casa e do que a mim mesma, até ter o burnout. Aí depois, como a gente falou no início, aí vem a doença, aí vem esse prumo de olhar, opa, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Vamos mudar. Então, aonde você que está nos assistindo está investindo a sua energia? Quantas tarefas, quantas rotinas que às vezes a gente põe na vida da gente, ou quantas pessoas que às vezes a gente deixa na vida da gente, que às vezes, né, tá tomando tempo daquilo que é verdadeiramente importante, daquilo que realmente faz sentido, né, com o seu propósito, com a sua produtividade e também, né, com a sua qualidade de vida. O que precisa, né, ficar para trás? O que você não quer, né, levar, né, para o próximo ano? Perfeito. E isso vale para pessoas, como você falou, né? Porque Sim. Infelizmente tem pessoas que drenam. Que você precisa demitir. E drenam a nossa energia, sugam a nossa energia, muitas vezes sem a gente perceber, ou a gente percebe e passa por cima, né, tampa o sol com a peneira, como que é? Né? É o que eu sempre falo, já falei muito isso em live, a gente não vai deixar de amar as pessoas, mas muitas vezes a gente precisa afastar um pouquinho para o nosso bem mesmo, para a gente seguir, para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer sem essa energia mesmo que falta, porque a pessoa te drena, a pessoa te coloca para baixo, a pessoa te puxa para trás. Exato.
Às vezes é aquele comentário, às vezes é aquela crítica, que às vezes vai vir dentro do relacionamento, às vezes é no ambiente familiar. Você não vai deixar de conviver, mas você precisa encontrar um lugar de uma distância segura para que aquilo ali não atrapalhe seu objetivo, não atrapalhe a sua vida, não atrapalhe, né, o seu sono, as suas rotinas, as suas escolhas. Precisa, né, ter esse lugar de afastar-se. Isso. E muitas das vezes a pessoa tóxica vai estar, né, nesse meio próximo. Não vai ser necessariamente, né, no trânsito. Não, vai ser às vezes dentro de casa. Vai ser, né, na mesa do lado. Verdade. E essa questão do comentário, né? Às vezes, foi uma crítica que a pessoa fez, né? Por isso a gente volta a falar do autoconhecimento. Isso é algo que as pessoas que buscam autoconhecimento vencem. Eu falo por mim, porque muitas críticas paralisam a gente, destrói a gente por dentro, e às vezes uma coisinha que a pessoa falou machucou tanto e você não segue, e ficou marcado, né? Então, por isso, sempre o autoconhecimento é muito importante. Vamos dar só uma pausinha no nosso papo, porque eu preciso voltar a falar, meninos, do nosso patrocinador, que está presente no nosso podcast. Eu agradeço mais uma vez a Luide Democrata por apoiar o nosso projeto, por acreditar no nosso trabalho. E eu vou lançar um desafio aqui, hein? Olha minha mão, para vocês da sorveteria Luide Democrata. Eu quero, 2026 está chegando e eu quero vocês aqui comigo no podcast. Eu quero muito que vocês venham aqui contar a história de vocês. A história deles é linda. É uma história que eu vou falar que é de coragem, é de superação. E eles têm uma história linda para contar. E eu quero muito que vocês estejam aqui comigo em 2026, hein? Estou esperando. Aí, produção, tragam para nós umas coisinhas gostosas. Ai, que delícia, para a gente mostrar para os nossos... Isso. Olha só o que a Luide mandou pra gente. Pode pegar, Ana, pra gente ver. Só lembrando que a Luide tem uma linha de picolés e sorvete zero glúten, zero lactose, zero açúcar, sem glúten, sem lactose e zero açúcar. Tem também uma linha infantil, mas hoje eles mandaram picolés diversificados para mostrar para vocês também outras opções que tem lá. Vamos ver o que tem aqui. Picolé de bem casado. Olha isso, gente! Banoffee, bolo de cenoura com brigadeiro, petit gâteau e o meu preferido de whey protein. Eles sabem que é o meu preferido, eles mandaram. E temos aqui um chocopipoca. Que chique! Esse é presente para você. E ó, nós temos picolé para poder saborear. Muito obrigada aos nossos patrocinadores da Luide. E eu peço, gente, que vocês fiquem atentos. Quem chegou até o final aqui no nosso episódio, vai ter o QR Code na tela. Fiquem atentos, porque é só baixar o QR Code que você que é aqui da nossa cidade tem a oportunidade de ir lá conhecer a loja e através do QR Code vocês ganham 5% de desconto nas compras de vocês lá, ok? A Luide está esperando por vocês. Bom, Ana, eu acho que foi muito válida a nossa conversa, foi muito esclarecedora. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes em relação a tudo isso que a gente falou, principalmente nessa mudança de ano. Uma mensagem para 2026. Eu vou trazer uma frase de Sêneca. Faz parte da cura o desejo de ser curado. Olha só, gente. Olha só, o desejo de ser curado. E não adianta, muitas vezes a gente percebe, né, que as pessoas precisam, talvez, de ajuda, mas ela mesma não percebe, né? Isso dói pra gente que quer ajudar alguém e a pessoa não percebe, porque não adianta eu falar e a pessoa não enxergar. Então, exato, autoconhecimento, autocuidado, autoestima é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A gente fala, a gente mostra, mas precisa, né, ter essa abertura, precisa ter esse desejo de curar-se, de mudar-se, né, de se transformar. Perfeito. Então é isso que a gente quer, que deseja para vocês, que o ano de 2026 seja um ano
de reflexão, seja um ano de mudanças reais e de mudanças possíveis, não só reais, mas possíveis, e que você, se você está passando pela fase do climatério, busque ajuda e pense que não é o fim. A menopausa não é o fim, o climatério não é o fim, é de fato o começo de uma nova história, onde a gente pode reescrever essa nova história e a gente pode se tornar uma mulher muito melhor, com mais conhecimento, com mais segurança, com mais confiança. Então, se você já está passando por esse sintoma, se você sente algum desconforto e algum sintoma do climatério, já busca ajuda. E eu peço mais uma vez, compartilhe esse episódio com o maior número de mulheres, porque tem informação aqui que pode ajudar alguém, e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá. Mais uma vez eu te agradeço, viu, Ana, pelo seu tempo, pela sua parceria, por você estar aqui comigo. Eu estou muito grata e muito feliz pela sua participação, viu? Satisfação é toda minha, ter esse espaço, né, para falar, para mostrar que o cuidado, ele precisa ser compartilhado, o conhecimento, ele precisa ser compartilhado. Verdade. Esse lugar, né, de mostrar que não estamos sozinhas, é o lugar que precisa, né, cada vez mais ser ampliado. Parabéns pela sua conquista. Obrigada. Por esse espaço de fala. Obrigada. Eu que agradeço por você estar aqui. E a Ana falou algo muito interessante, né? Nós não estamos sozinhas. Lembre-se sempre disso. Nós não estamos sozinhas. Estamos aqui para uma apoiar a outra. Então, eu espero vocês no próximo episódio. Até lá.